Muito bem, nós vamos falar hoje sobre a questão da essência na história da filosofia. É um tema fundamental para quem tem pretensão de se aprofundar, tanto na filosofia clássica como no decorrer de toda essa tradição que vai, obviamente, desembocar em outras visões que são críticas. Então a filosofia sempre tem esse processo de tese e antítese constante. Você tem a admissão da essência, ora você tem a negação, e também você tem outras formas de entender o conceito. Mas aqui a gente vai trabalhar mais precisamente com a visão propriamente do grande autor aí espanhol, Xavier Zubiri, que tem uma novidade nesse conceito. E antes de chegar à conclusão dele, a gente vai trabalhar isso em toda a história da filosofia, principalmente na filosofia clássica, em Platão e Aristóteles. Então, para começar, nós podemos dizer o seguinte: a questão do conceito, tá? Então aqui eu tenho esse slide para ajudar a gente aí a compreender melhor esse assunto. Vamos lá. Por milênios, os filósofos buscaram responder a essa pergunta através do conceito de essência, que pergunta aquela que questiona o que constitui a identidade fundamental de uma coisa. E essa apresentação, ela vai traçar a história dessa busca, né, desde sua fundação ali na Grécia Clássica até suas complexas reformulações no pensamento contemporâneo. Então a essência não é um conceito estático, mas uma ideia com uma história rica marcada por rupturas, debates e reivindicações. Detalhe importante. De novo, isso aqui está sendo baseado na obra do Xavier Zubiri sobre a essência. Então, se você quiser ler a obra, se não me engano, você consegue até achar um PDF em espanhol, não sei se tem em português, mas leia, porque obviamente vai se aprofundar ali no livro de uma forma que a gente não vai fazer aqui com este conteúdo sintético. Então, para começar esse resumo, em primeiro lugar a gente vai falar sobre a fundação clássica, que é o nascimento da forma e da definição, relativa à questão da essência, substância, sujeito, objeto, etc., todos esses conceitos que são caros à disciplina da filosofia. Depois a gente vai falar aqui também sobre a grande cisão escolástica, que é o confronto entre essência e existência. Em terceiro lugar, a reivindicação moderna, que é a reavaliação pela razão e possibilidade. E, por último, a gente vai falar aqui sobre a visão contemporânea, sobre a fragmentação e a busca por novos significados dentro dessa perspectiva. Comecemos então com Platão e as formas eternas, coisa que a maioria dos estudantes de filosofia aprendem logo no primeiro ano, né? Porque para Platão as ideias ou formas são os modelos perfeitos e as verdadeiras realidades das quais as coisas no mundo sensível são meras cópias. Embora o termo não seja sistematizado, essas formas elas funcionam como as essências primordiais. É o conceito de eidos, a forma ou, neste caso, a ideia. Por isso que se fala mundo das ideias. O famoso hiperurânio, a realidade inteligível e perfeita que define uma coisa. Então a filosofia ocidental herda de Platão a noção de que a verdadeira identidade de algo reside em um plano inteligível e imutável, separado de sua manifestação individual e transitória. Você tem aqui a famosa alegoria da caverna. E aí a gente vai falar da crítica agora de Aristóteles a isso. Embora Aristóteles fosse aluno de Platão, o que ele faz, na verdade, é trazer a essência para o mundo. E olhar para essa essência agora no sujeito, e não no mundo das ideias. Então o estagirita rejeita um mundo separado de formas, a essência imanente, encontrada dentro da própria coisa, e ele inicia uma análise rigorosa do que pode ser dito sobre um ser, distinguindo o que é essencial do que é acidental. Nas categorias, a gente percebe isso. Então, ele vai trabalhar com o conceito grego de ousia. É um termo complexo traduzido para nós como substância, mas que também dá um caráter de essência. Mas aí quando a gente fala, claro, de substância primeira e substância segunda, ou a gente estará falando de uma essência, de uma forma, ou estará falando de uma substância individual. Então essa questão vai ficar clara aqui quando Aristóteles pergunta o que é o ser. Então, totien einai. Literalmente, o que era para ser, quer dizer, a expressão técnica do Aristóteles para a essência, aquilo que é a definição de uma coisa expressa. Ou seja, o que é, certo? Então, frequentemente, isso é traduzido em latim por quididade, ou quiditas. Então, aqui a gente tem a dupla face em Aristóteles do conceito de ousia, que é a substância primeira
e a substância segunda. Então, o Aristóteles ele entende a ousia em dois sentidos. Isso aqui é fundamental. Vamos começar pela segunda. Substância segunda é a espécie e o gênero. Se afirma de uma substância primeira, que depois veremos é o indivíduo. Então, o que é o gênero do sujeito? Ele pode ser homem, no sentido de Homo sapiens, espécie. E ele pode ser animal, que é o gênero da espécie. Então, aqui nós temos o status da essência. Ela expressa o que é da substância primeira, do indivíduo relativo à sua espécie, ao seu gênero, etc, etc, etc. Você tem uma ideia de taxonomia aqui para distinguir grupos dos quais aquele indivíduo faz parte. Então, a substância primeira é justamente o sujeito. Por exemplo, este homem específico ou este cavalo específico. Este homem específico pode ser Sócrates. Esse cavalo específico pode ser um corcel chamado, sei lá, Pangaré, não sei. Enfim. Status é a realidade fundamental. Então, o status da substância primeira é o sujeito em si mesmo. Aí o Aristóteles observa que a espécie homem está mais próxima da primeira substância do que o gênero animal. Então, vamos colocar uma intersecção entre o sujeito e o animal. Essa intersecção é, neste caso, obviamente do exemplo de Sócrates, homem. O homem está mais próximo ao sujeito do que ao seu gênero animal, sendo, portanto, mais substância. Ele faz uma gradação hierárquica aqui. Então, homem é mais substância do que animal, e animal é mais substância do que ser vivo, e por aí vai. Daí a gente pode definir forma, essência e definição, que é a tríade aristotélica. A essência de uma coisa é sua forma, não sua matéria. Né? A definição é a ferramenta lógica para expressar essa essência, declarando o gênero e a diferença específica. Aí o Aristóteles vai dizer lá no livro Metafísica, a ciência primeira, o seguinte, olha, eu chamo de forma a essência de cada ser, a sua primeira substância. Então, Sócrates, enquanto sujeito, é substância primeira. Mas o que Sócrates é? Ele é, em essência, homem. Mas não no sentido meramente do aspecto sexual, também, é óbvio, ele é um homem, não é uma mulher. Mas é homem no sentido de espécie, Homo sapiens, que a gente entende hoje, obviamente, como Homo sapiens. Então é a substância segunda, que está mais próximo da substância primeira. Mas, o que é o homem? É animal, é uma definição de gênero. Só que é um animal racional, que tem uma diferença específica, porque tem mais proximidade com a qualidade de ser Homo sapiens e com o fato de ser sujeito racional. Bom, essa definição de Aristóteles é muito sofisticada. Isso definiu boa parte do debate depois, na Idade Média e posteriormente. Muita gente aceita essa fórmula, essa equação, enquanto a natureza humana. Mas há controvérsias, obviamente. Na escolástica, a gente vai ter um novo paradigma, que é a ideia de criação, essência e existência. Por quê? Porque em Aristóteles, meus caros, como eu já expliquei no vídeo anterior, não existe criação. Aristóteles fala de um tempo infindável, sem começo, sem fim, o que não implica um retrocesso infinito de causa eficiente ou de causa final. Isso não. Bom, expliquei isso claramente no outro vídeo. Aqui, o que acontece é que na escolástica, como esses pensadores eram cristãos, eles estão falando de uma criação ex nihilo, advinda do nada, mas com uma ação eficiente. A causa eficiente aqui é mais importante do que a causa final, como aparece no aristotelismo. Então, os filósofos escolásticos, dirá o Zubiri, tanto cristãos quanto árabes, herdaram o aparato aristotélico. No entanto, sua teologia introduziu um problema radicalmente novo, que é a distinção entre um Deus autoexistente, eterno, e um universo que é criado, que recebe sua existência de Deus, porque advém do nada. Mas, fica a pergunta, se a existência das coisas não é garantida por sua essência, qual é a relação, então, entre o que é uma coisa, ou entre o que uma coisa é, que é a sua essência, e o fato de que essa coisa que tem uma essência do que é, de que ela existe? Olha só que coisa. O que uma coisa é e o fato de que ela existe.
Bom, cabe falar aqui agora de um vocabulário mais latino do que grego. Você vai falar de essentia esse e quiditas. Então, a essência, derivada de esse, que é ser, o ser. A tradução latina de ousia. Você pode, claro, esse termo é bem complexo em grego, mas aqui a gente já está fazendo uma leitura latina. Então, o ser é o que constitui a coisa. Quando falamos o ser e a essência, o ser e o nada, como Heidegger, ou melhor, em Sartre, né, o ser e o nada, ou o ser e a essência, o ser e o tempo, Heidegger, etc. Então, o que constitui a coisa? A resposta à pergunta, o que é a questão da essência. E para Tomás de Aquino, é aquilo que é expresso pela definição. E o esse, ora, é o infinitivo do verbo ser. Significa o ato de existir, ou seja, a existência real e atual da coisa. E a quididade, o quid, é o que é, o que ela é. O que ela é a sua natureza, a sua essência. Podemos colocar a sua natureza. Então, o significado disto é a quididade, ou o que de uma coisa. Frequentemente usado ali como sinônimo de essência, né? Essência. Enfatizando seu aspecto como objeto do intelecto. E para a escolástica, a gente vai ter um ponto fixo. Em Deus, essência e existência coincidem. São idênticas. O conceito-chave aqui, portanto, é que Deus é o único ser cujo... Claro que você vai ter debates dentro da própria escolástica, óbvio, né? Mas, pelo menos em termos tomistas, a condição é essa, né? Deus é o único ser cuja essência é a sua própria existência. E ele não tem existência, ele é o ser. Então você não precisa falar necessariamente também da existência de Deus, porque Deus é que cria a existência, Deus cria a realidade, de certo modo. Em Zubir isso ainda é mais fundo, vai mais fundo do que em Tomás de Aquino. Veremos ainda. Porque Deus é a realidade última, além da um mero aspecto de ser. Porque essência e existência, na verdade, coincidem. Se quiser falar da existência de Deus, está falando, na verdade, de sua essência. Inclusive, isso dá base para Santo Anselmo dizer que se pensarmos numa coisa mais perfeita, passamos da ideia para o mundo ontológico a partir disso. Porque, afinal de contas, essência e existência coincidem. Até coloquei aqui o argumento que a própria essência de Deus, aquilo do qual nada maior pode ser pensado, implica necessariamente sua existência. A base do argumento ontológico, portanto, é essa. Essência e existência coincidem. A questão é que Tomás de Aquino não vai aceitar, ainda assim, o argumento ontológico. Ele parte dos argumentos a posteriori e não a priori. Mas a conclusão lógica, segundo Santo Anselmo, seria essa. E pouca gente sabe, mas Santo Anselmo também tem argumentos a respeito da prova de Deus que são a posteriori, e não só a priori, como argumento ontológico. E no caso do argumento ontológico, cara, é muito interessante porque a gente para pensar assim, um pouquinho sobre o assunto, a gente vai ver que tiveram grandes advogados defendendo essa tese e grandes promotores questionando-a. Você tem, de um lado, Tomás de Aquino, Immanuel Kant criticando profundamente essa tese. O próprio aluno, né, o próprio discípulo de Santo Anselmo já criticava o argumento, mas de uma forma bem deficitária, diga-se de passagem. Depois Tomás de Aquino a critica de uma forma muito mais sofisticada e Immanuel Kant tenta destruí-la, literalmente. Só que o Kant também tenta destruir os argumentos a posteriori, as 5 vias tomistas também, né? Não só o argumento ontológico. De qualquer forma, Tomás de Aquino também é contra o argumento ontológico. E de outro lado você tem Leibniz, você tem Descartes, você tem vários outros autores atualmente, contemporaneamente, você tem o Plantinga, que defendem de forma muito primorosa o argumento ontológico. Então é um debate de séculos, muito interessante. E a tese principal do Santo Anselmo se baseia, de certo modo também, ou tem sua síntese, nos argumentos a posteriori, que de certo modo dependem do argumento a priori. Porque quando o Santo Anselmo vai falar dos 4 argumentos a posteriores a respeito da história, a respeito da existência, melhor dizendo, de Deus, ele vai dizer que um desses aspectos tem a ver com o sumo bem. O primeiro, na verdade. Porque se há coisas boas no mundo, invertendo aquela máxima de Epicuro, que um Deus bom não poderia criar um mundo mau, o Santo Anselmo vai pensar, tá, mas tem coisas boas no mundo. E se há Deus, então essas coisas que são boas apontam para um sumo bem. Por quê? Porque na história da filosofia, na tradição neoplatônica, até aqui, que perpassando por Agostinho, se sabe que Deus cria o mundo e que isto é bom. E, na verdade, superando, inclusive, a tradição neoplatônica, mas partindo dela.
Porque Agostinho supera Plotino quando diz: o que Deus criou é bom, o mundo material. Não é ruim, necessariamente, como se pensaria um neoplatônico. Porém, no sentido até deficitário, né? Não, o mundo é completo, só que o pecado, o problema moral, fez com que houvesse a queda do homem. E claro que do âmbito teológico isso se explica de N formas, se valendo até da linguagem poética, da linguagem dialética, da linguagem retórica e da linguagem analítica. Então, tem que se falar aqui não só de mitemas, mas de filosofemas também, e também do aspecto histórico. Tudo isso está envolto no debate teológico, mas é de suma importância conceber que Deus não cria o mal. O mal, na verdade, é um efeito colateral do mundo contingente, porque ele é a ausência do bem. Em outros termos, o mal não é substância. E se o mal não é substância, ele é ausência, então faz sentido dizer que Deus não cria o mal no sentido de substância, no sentido de ousia, no sentido de essência. Não faria nem sentido dizer uma coisa dessa. Logo, se pergunta se Deus é bom ou se Deus é mau, você já parte do pressuposto de que há um princípio do bem. Porque se não houvesse um princípio do bem, o que faria você racionalmente apelar ao bem para criticar o mundo mal criado pelo Deus que cria a realidade? Não faz sentido nenhum, certo? Ora, se Deus cria a realidade, ele é o sumo bem. Mas se essa realidade é contingente e há espaço para a liberdade desses agentes que fazem parte da realidade, como animais têm ânima, são seres dinâmicos, e como racionais têm uma liberdade compatibilista, a velha querela do livre-arbítrio. E não precisamos pensar o livre-arbítrio como algo que negue o determinismo, mas precisamos compatibilizar a liberdade com a determinação, seja da natureza e, de forma mais difícil, do aspecto metafísico. Mas ainda assim, resguardando essa escolha do ser humano. Porque ele é um ser livre dentro da condição de um ser livre enquanto animal racional, não enquanto um Deus. Né? Bom, isso explica, portanto, que o bem que é proposto no mundo, que existe no mundo, ele aponta para um sumo bem, que é Deus. Ou seja, Anselmo inverte aquele problema da Teodiceia e vê que Deus não é mau e não pode ser mau, porque ele é o sumo bem, já que o mal não tem substância. E isso é a superação do maniqueísmo. Todo aquele que pensa Deus como ser mau, maligno, ele volta aquele primitivo debate de um cristianismo maniqueísta. E isso atualmente é inadmissível. Até pela experiência de Agostinho. Eu tenho muitas críticas aqui a Agostinho, mas nesse ponto a gente concorda que ele estava certo. Há questionamentos quanto a isso, mas eu não vejo como você pressupor o mal enquanto substância. Para mim isso não faz sentido nenhum à luz da história da filosofia. Depois o Anselmo ele vai também falar da questão da qualidade. Por que existem qualidades no mundo se não houvesse uma qualidade sumamente perfeita? Ora, é evidente que há princípios que balizam o que é qualitativo no mundo, senão tudo seria apenas numérico e quantitativo. Há um mundo da qualidade. E isso, evidentemente, também aponta para Deus. Outra questão relativa aos argumentos a posteriori de Anselmo é a questão da causalidade, que depois é aperfeiçoado no próprio Tomás de Aquino com as 5 vias. De forma geral, né, o que resguarda aquela construção intelectual para a prova da existência de Deus está no fato de que existe uma causa necessária no mundo. Tá? Então você retroagiria em causas eficientes, isso seria um problema, uma aporia, um retrocesso infinito naquilo que o próprio Aristóteles mesmo já havia considerado aporético. E, em última instância, você fala do elemento da perfeição. Se as coisas apontam para um bem, para algo bom pode ser melhor ainda, pode ser mais excelente. Você tem um bom, você tem um muito bom, você tem um perfeito. Ora, mas onde está o perfeito? O perfeito é onde Deus está. De certo modo, esse a grosso modo, vamos dizer assim, o quarto argumento do Anselmo. Bom, aqui então você entende que tudo isso está baseado também, de certo modo, no argumento ontológico, mas que não implica a dependência do argumento ontológico. Não é porque você admite o argumento ontológico que agora essas 4 posições a posteriores de Anselmo dependem do argumento ontológico. Mas tem uma intersecção, podemos dizer assim. O Tomás de Aquino admite que em Deus essência e existência coincidem, admite as provas a posteriori, no caso, claro, dentro do que ele mesmo construiu, das 5 vias, mas não admite, apesar disso, não vê dependência nisto do argumento ontológico. Tá? Então, Deus é ipsum esse subsistens.
Me perdoe o latim, não estou aqui propondo uma aula de latim, como vocês estão percebendo. Mas essência é igual a existência em Deus. Tá? Deus é, portanto, o próprio ser subsistente. Sua essência não se distingue de seu esse. Mas tem implicações isso aqui, né? Porque cria o problema central para todas as outras coisas. Porque nos seres criados, as criaturas, obviamente, aquilo que Deus criou, a essência e a existência não são idênticas. Porque nós não somos deuses. Pelo menos na escolástica está se admitindo que nós somos criação de Deus. Nós não temos centelha divina, como apregoa algumas tradições orientais. Na verdade, nós somos criações de Deus dependentes em sentido infinito ou eterno do próprio Deus, que este sim é eterno, não nós. Há quem apele à ideia de que as almas são pré-existentes. Bom, se as almas são pré-existentes como Deus, aí a interpretação muda drasticamente. Mas nós não estamos lidando com essa admissão aqui. As almas não são pré-existentes, elas começaram a existir, porque tudo começou a existir a partir da criação de Deus. Tá? E aí fica a questão, como elas se distinguem? A questão da essência e da existência nas criaturas. Essa é a implicação na filosofia medieval. Tá? O coração do debate escolástico é a questão da natureza dessa distinção. Então, a gente tem os três grandes escolásticos aqui, basicamente, né, em ordem cronológica: Tomás de Aquino, Duns Scott, ou Duns Scotus, como queira, e Guilherme de Ockham. E aí você vai pensar também outros autores, como o próprio Soares. Que é posterior, né, o escolástico posterior. O Tomás de Aquino, influenciado por Avicena, você evidentemente tem muitos outros pensadores, além de Anselmo, que veio antes de Tomás de Aquino, você tem também... Anselmo a gente pode até colocar, alguns colocam Anselmo como primeiro escolástico, mas enfim. Muitos pensadores árabes também influenciaram profundamente a filosofia tomista. Então, em todo ser criado, a essência, o que ele é, e a existência, a natureza do indivíduo, melhor dizendo, a natureza é a essência, né? E a existência, que passa a se manifestar, são dois princípios ou coisas. Quando se fala coisa, é res. E essas coisas são distintas, existência e essência. Então a existência é um ato recebido que atualiza a potência, mas vocês ouviram já essa frase em Sartre. No existencialismo dele, ateísta, a existência precede a essência. Veremos que outros autores, como Luiz Lavelli, vai também usar essa forma, que a existência precede a essência. Mas nos termos do Lavelli é diferente, porque Lavelli ainda é essencialista. Isso é muito diferente do Sartre, tá? Tem gente que confunde, dizendo que o Lavelli estava negando a primazia da essência, mas a coisa não é tão simples assim, tá? Tem muitas nuances ali. A gente vai entrar um pouco aqui em Lavelli daqui a... Eu já tinha mencionado isso até em outro vídeo sobre essa história aqui. Mas vamos lá. E o Duns Scott? Bom, ele vai dizer que há uma distinção intermediária. Mais ou menos assim, menor que uma distinção entre duas coisas, mas maior que uma mera distinção de razão. A essência e a existência são formalidades distintas dentro do mesmo ser. A gente pode até colocar aqui como meio que uma distinção modal, né? E não uma distinção real. Podemos colocar assim a grossíssimo modo. E em Guilherme de Ockham, você tem uma distinção aqui no sentido de que ela é puramente conceitual, não modal, e de forma alguma substancial, feita pela mente. Daí o nominalismo dele. Na realidade da coisa, essência e existência são idênticas. Essência e existência são apenas dois modos diferentes de significar a mesma realidade. Então não há uma diferença muito clara aqui. Em Soares você tem isso, mas de uma forma um pouco diferente. Não vamos entrar aqui nos detalhes, mas cai mais ou menos nisso. Não que Soares também fosse nominalista por conta dessa conclusão. E eu vou deixar aqui tem uma nota aqui também sobre a questão da influência do Avicena. O filósofo persa Avicena foi o pioneiro ao propor que a existência é um acidente que se soma à essência de um ser possível, uma visão que Tomás de Aquino criticou, mas também adaptou e aprofundou para desenvolver a sua teoria da distinção real. E a questão agora da essência possível e da potência divina. Vamos ver. Qual é o status ontológico das essências antes de existirem? Elas dependem da vontade de Deus ou têm alguma realidade própria? Essas essências, antes de passarem do status de natureza até o status de
ato existente. Será que podemos falar de pré-existência no sentido até mesmo platônico? Olha só. Você tem a diferença aqui entre a aptidão intrínseca para a existência e a aptidão extrínseca, dependência da vontade divina. Então, do ponto de vista da aptidão intrínseca, que você tem defensores aqui como tomistas e como o filósofo Leibniz, que a gente vai citar daqui a pouco, vão dizer o seguinte: as essências possíveis têm em si mesmas uma inclinação ou aptidão intrínseca para existir. A vontade de Deus seleciona quais ela se deve realizar, mas não cria as próprias possibilidades do nada. Então essas essências elas já têm em si mesmas uma inclinação ou aptidão intrínseca para existir. Só que elas dependem, para chegar a esse status da existência, da vontade divina, que vai então selecionar isso, a grosso modo, né? Isso principalmente em Leibniz, muito mais do que em Aquino, tá? E a aptidão extrínseca? Bom, Duns Scott, Descartes e outros vão defender que as essências dependem da decisão total, soberana, vou colocar arbitrária aqui entre aspas, né, mas da vontade de Deus. Os calvinistas, por exemplo, podem dizer isso facilmente. Elas não têm ser ou aptidão fora do intelecto ou da vontade divina. Tá? De certo modo, isso aqui é essencialmente bíblico, em via de apontar a soberania divina acima de qualquer coisa. E aí esse debate ele desloca o foco, né, da existência atual para a possibilidade, preparando o terreno para as investigações da filosofia moderna sobre a natureza das essências como possibilidades lógicas ou metafísicas. E aqui aí a gente já chega agora à modernidade, tá? Começa ali no século XV, né? Então, a razão, a possibilidade e a mente humana. Reinvenção moderna do conceito de essência. Então, a filosofia moderna de Descartes a Hegel desloca o fundamento do conhecimento de Deus para a razão humana e a estrutura da mente. Deus ainda é uma figura importante na história da filosofia e Descartes trata disso também, obviamente, né? Tanto como eu mencionei, que ele admite o argumento ontológico. Mas ainda assim, esse deslocamento vai acontecendo gradativamente. Então, a essência é reexaminada não apenas como um componente da realidade, mas como um objeto do pensamento, uma possibilidade lógica ou uma estrutura da própria razão. Então você tem a relação entre essência e possibilidade, porque, queira ou não, quando você existe sendo, você não é um ser já dado, completo, você está se construindo no mundo contingente. Então a distinção entre o que podemos conhecer, essência nominal, e a realidade em si, essência real, também é tratada nesse período. E o papel da essência na estrutura dialética da realidade, que é, de novo, contingente, também deve ser considerada. E aí você tem uma visão. Eu vou até começar aqui pela visão do Spinoza, porque o Spinoza veio. Esse é contemporâneo de Leibniz, né? Mas a gente pode dizer que cronologicamente colocar Spinoza antes de Leibniz. Então, vamos começar com o Spinoza. A inversão racionalista de Spinoza, a essência que implica a existência. No sistema de Spinoza, há apenas uma substância, Deus ou natureza. A existência não é algo que acontece a esta substância. Ela é parte de sua definição fundamental. Então, a essência implica existência, inevitavelmente. Nesse aspecto, essência é aquilo sem o qual a coisa não pode ser ou ser concebida, e que vice-versa não pode existir sem a coisa nem ser concebido. Natura naturans, natura naturata. Uma coisa implica a outra. Né? Spinoza elimina a contingência dos seres criados. No fundo, tudo está determinado. E podemos até colocar isso fatalisticamente, tá? Embora alguns discordem nessa interpretação de Spinoza. Para a substância, a existência flui de sua essência, com a mesma necessidade lógica, porque aí é a matematização da metafísica, de certo modo, que as propriedades de um triângulo, a geometrização cartesiana está presente aqui, né? Da mesma forma que as propriedades de um triângulo fluem de sua definição. A distinção medieval é abolida, portanto, a questão de essência e existência, já que a gente está falando de Deus, e Deus, de qualquer forma, a essência e a existência coincidem. Então, quando você fala do Deus de Spinoza, natura naturas, que implica no natura naturata, no mundo como ele é, no fundo, o que está ocorrendo aí
é apenas um aspecto necessitarista, lógico necessitarista. Assim como o natura naturata advém do natura naturans, também as definições de um triângulo fluem das propriedades do próprio triângulo. E essência, de novo, aquilo sem o qual a coisa não pode ser ou ser concebida. É o aspecto inteligível da coisa. E não pode existir sem a coisa, nem ser concebido sem ela. Só que em Leibniz, que passa a criticar Spinoza, dizendo que ele não está admitindo o conceito de ex nihilo, a ideia é outra. Existem essências como possíveis em luta pela existência, dirá Leibniz. Então, para ele, as essências são possíveis. Elas residem no intelecto divino. Cada essência possui um conatus, ou um propensio ad existendum. É uma tendência ou esforço para existir. E aí há a concepção de compossibilidade. Nem todas as essências podem existir juntas. Apenas o conjunto de compossíveis, mais perfeito e harmonioso, é escolhido por Deus para se tornar um mundo real. E aqui cabe perguntar se Deus tem alguma limitação no âmbito lógico para criar coisas. Muitos vão dizer que Deus é totalmente arbitrário em sua criação e ele cria a própria condição para que a coisa exista. Outros vão limitar a lógica à própria natureza divina e, portanto, esta não pode ser inferior, mas também não é superior ao próprio Deus. É a sua pessoalidade. E aqui, a citação de Leibniz é: se não houvesse alguma inclinação inerente para existir na natureza da essência, nada existiria. A existência não é um acréscimo à essência, mas a realização de sua tendência inerente dentro do melhor dos mundos possíveis. Daí a ideia do mundo possíveis, que foi depois tornada em espantalho pelo Voltaire. Né? A questão dos mundos possíveis tem a ver com a metafísica de Leibniz, não apenas com uma alegação solta e gratuita de que, olhando para o mundo, esse é o melhor dos mundos possíveis. Não, isso está implicado visceralmente na metafísica leibniziana. E aí, quando a gente fala agora de Hegel, a gente já está, óbvio, pulando um monte de coisa, nós estamos falando aqui do que trouxe à baila, né, esse idealismo aperfeiçoado de Hegel, o idealismo alemão, mas isso começa lá com Kant, passa por Fichte, Schelling, Hegel, e chega em Hegel, enfim. E muitos autores também podem ser mencionados nesses hiatos, mas partamos aqui do mais fundamental, do hegelianismo, que dirá que a essência é a verdade do ser, em pleno dinamismo. Tá? Então, tem aqui alguns estágios. Né? Você tem o estágio 1, o ser, a realidade imediata não refletida. Você tem o estágio 2, o ser que se retira para dentro de si, refletindo sobre seu fundamento. É o passado do ser. Então, Hegel usa aqui as palavras em alemão, né? Como particípio passado de ser. E o estágio 3 é o conceito, a unidade de ser e essência, a realidade em sua verdade plenamente desenvolvida e autoconsciente. Aqui tem uma nova implicação. A essência não é uma coisa, como se supunha, que faz frente à existência das criaturas, mas um movimento, a dinamismo na filosofia de Hegel. Ou seja, uma fase de internalização e fundamentação da própria realidade. Claro que há movimento também na filosofia clássica. Tá? O princípio de movimento kinesis em Aristóteles é extremamente mais amplo do que para a física atual. Não é só um movimento local, é um movimento do devir. Geração, corrupção, qualidade, quantidade, localidade também, etc. Mas depois que houve esse reducionismo, esse recorte newtoniano do movimento, ficou uma coisa só meramente local, matemático, físico. Mas o movimento é muito mais amplo no conceito aristotélico e, claro, em Hegel também, em outros termos. Agora a gente tem aqui o limite do conhecimento. Essência nominal versus essência real. Deixa eu só ver como é que está a gravação aqui. Beleza. Há uma distinção crucial na modernidade que separa a essência como nós a concebemos da essência como ela é na realidade. Então você tem a essência nominal e a essência real. A essência nominal, o que é? A definição ou conceito abstrato que formamos para classificar as coisas. É a expressão que predica algo de algo. Mas e o que é a essência real? É a verdadeira constituição interna de uma coisa, da qual suas propriedades observáveis dependem. Então, uma coisa é o que se predica sobre algo. Outra coisa são as propriedades
de fato deste algo, digamos assim. Da essência nominal tem a função de permitir a comunicação e a organização do conhecimento, claro, em linguagem. Por exemplo, o ouro é um metal amarelo e pesado. Né? E na essência real, tem o status de frequentemente ser considerado incognoscível ou de difícil acesso para a mente humana. Por isso, os muitos debates a respeito da essência. No fundo, o que nós temos aqui é uma diferença do símbolo para com o referencial. O Sanders Peirce, ele mesmo coloca, não que ele admitisse essas ideias de essência e existência, é uma questão mais específica aqui da metafísica, mas, de certo modo, a semiologia dirá que há o sujeito, o símbolo e o referente. Entre símbolo e referente há muitas nuances. Você pode falar da linguagem como algo simbólico, que se transforma, que se aperfeiçoa, que se muda, que se transmuta. Mas você não pode falar do referencial deste mesmo modo, porque o referencial é como que o fato mesmo. Então, mas não que o referencial seja incognoscível, tá? Mas que alguns aspectos referenciais mais profundos, como é a questão da essência, não implicando que seja mera abstração, mera linguagem ou mero conceito, mas uma realidade. É uma realidade que aparece justamente na filosofia do Zubiri, que dirá que a essência não pode ser mais dada apenas como um conceito, mas que é algo muito mais profundo, uma coisa, uma realidade. E aí você tem essas paisagens contemporâneas desses conceitos, né, que é a questão da fragmentação do conceito e a busca de novos sentidos dessa ideia. No século XX, a noção clássica de essência fixa, universal e metafísica é profundamente questionada, abalada, e aí surgem novas correntes filosóficas abordando a questão da essência de maneiras radicalmente diferentes. Tanto é, para quem não entendeu, a Judith Butler, que fala da questão da teoria de gênero, que é aquela quarta onda feminista, ela também está tratando com o conceito de essência de uma forma filosófica, apesar de se fazer críticas ao como ela chega a essa conclusão. Mas, de certo modo, ainda ela está tratando do assunto. E você tem muitas novas perspectivas baseadas em escolas de pensamento, como a fenomenologia do Husserl, a gente vai falar dela daqui a pouco, o existencialismo, o realismo filosófico. Então, na fenomenologia, a essência é como que o objeto da consciência pura. A consciência é uma intencionalidade. Há um esvaziamento da coisificação da consciência para que ela se torne apenas uma intenção, não de si mesma, mas de tudo que vem de fora dela mesma. O existencialismo, a essência como produto da liberdade humana, por isso que Sartre dirá que a existência precede a essência. E no realismo filosófico, você tem a essência como estrutura da realidade individual. Então, no realismo, você ainda tem a ideia de uma essência na coisa, no sentido mesmo aristotélico. Não necessariamente platônico. Tá? Lembrando que, eu esqueci de falar, mas o Santo Anselmo dependia muito dos universais platônicos, para aquelas concepções dele. Mas dá para alocar isso aristotelicamente também, de certo modo. Bom, o reino das essências, na fenomenologia de Husserl. Vamos ver aqui, ó. O conceito básico para o Husserl. As essências não são, isso é importante dizer, há uma diferença de essências fenomenológicas e de essências platônicas. As essências não são realidades metafísicas, mas também não são meros conceitos, porque se fossem só meros conceitos, a gente poderia ser psicologista e o Husserl não precisaria escrever um livro inteiro contra os psicologistas, que é um nominalismo radicalizado, digamos assim. Ou muito mais que isso até. O fato é que Husserl ele está tentando fazer um meio termo aqui, porque essências são, na verdade, unidades ideais de significância que são dadas à intuição essencial. Então, você tem aqui características das essências fenomenológicas. Olha só, elas são atemporais e a priori, não a posteriori, porque são independentes da experiência factual. Por isso que quando o Husserl fala voltemos às coisas mesmas em relação à ciência, ciências humanas, para se sobrepor às ciências naturais, ele está colocando justamente isto, que elas independem da experiência factual. Não é mero conceito, não é mera linguagem, não é um flatus vocis, nominalismo radical, não. Tem um caráter aqui universal. Isso aqui tudo, tá? Para quem não percebeu ainda, está dentro do debate dos universais, inevitavelmente. O debate dos universais assim, é fundamental para a história da filosofia e como você se posta em termos de cosmovisão no mundo. O Husserl começa com a epoqué, como já expliquei em outros vídeos, a suspensão do juízo sobre a existência do mundo externo. Você suspende o juízo, é um empreendimento, no fundo, cartesiano. É uma volta, na verdade, àquele empreendimento cartesiano, mas não uma volta a René Descartes. Ele está fazendo, na verdade, retornar àquele
a suspensão do juízo para construir um novo castelo que não seja o castelo de René Descartes. Okay? O Russell distingue dois tipos de ciências das essências. Ciências eidéticas, que servem de base para todas as ciências de fatos, que são as empíricas. Por isso que a fenomenologia vem antes das ciências empíricas. Então você tem ciências de fatos empíricos, mas a fundamentação disto são as ciências eidéticas, das quais você pode chamar aqui formais e materiais. Essências formais são vazias de conteúdo, válidas para qualquer objeto possível. Há um aspecto de lógica pura, matemática pura, ontologia formal. E as essências materiais, elas possuem conteúdo, referem-se a uma região específica do ser, a questão da essência da percepção, da cor, do espaço. Então são ontologias regionais. Por exemplo, uma eidética da consciência, uma eidética da natureza física e por aí vai. Portanto, toda a ciência dos fatos ou da experiência tem fundamentos teóricos essenciais em ontologias eidéticas, embora elas varram para debaixo do tapete este fato. Sempre quando você vai falar de ciência, a ciência disse, a ciência falou, na verdade são recortes de disciplinas específicas dentro do âmbito do que é ciência empírica, mas que dependem das ciências eidéticas, inevitavelmente. Elas dependem de ciências formais e ciências materiais. E negar isso, é uma grosseria das ciências factuais. É importante a gente entender a grosso modo a concepção da fenomenologia para chegar, então, a fazer umas diferenças importantes, por exemplo, entre a fenomenologia de Russell e de Platão, entre Aristóteles e Russell e, por fim, entre Zubiri e Russell, ou fenomenologia de Russell. Por quê? Porque o Zubiri está tratando com todo o arcabouço da história da filosofia do que tange, que é o tema da essência. Então ele vai abordar a filosofia clássica, ele vai abordar a filosofia patrística, escolástica, ele vai abordar a filosofia moderna e a filosofia contemporânea, principalmente fazendo também uma crítica a Russell e depois ao próprio Heidegger, né? Então é uma coisa muito profunda que a gente nem vai tratar aqui sobre Heidegger, tá? Mas é só para vocês entenderem que o cara tem um arcabouço geral da história da filosofia para falar do assunto. Não é uma coisa que é tirada da cartola, é algo que está trabalhando com a tradição filosófica, inevitavelmente. Isso é importante, né? Acho que vocês já perceberam isso desde o começo do vídeo. Então aqui, do áudio, né? Isso vai estar disponível em podcast antes de estar disponível em vídeo, inclusive. Mas vamos lá, ó. A ideia do Russell. Para ele, o eidos, a gente está falando de eidos, está falando de forma, como vocês já entenderam aí anteriormente. É a estrutura necessária de uma coisa que a faz dela ser o que ela é, a quididade. Então, não se trata de uma generalização empírica. E aí, se você quiser usar o termo aqui abstrato, com muito cuidado, você pode usar, porque se baseia numa verdade universal e imutável que pode ser acessada individualmente dentro, claro, do método propriamente fenomenológico. Então, por exemplo, você pode ter muitas experiências com diferentes tipos de cadeira, de madeira, metal, grande, pequena. Só que o eidos da cadeira é a essência universal compartilhada por todas elas, é a estrutura invariante que a define como cadeira. Essa ideia de estrutura invariante tem a ver com a ideia também de uma certa característica universalizante. Então, aprender o eidos não é um processo de observação sensorial comum. O Russell ele propõe justamente a ideia de intuição para que esse processo aconteça. Só que aqui ele vai tratar a ideia de intuição no sentido eidético mesmo. Ou seja, a visão das essências, com o método para capturar essas essências. Isso vai ser feito justamente com aquela ideia, a questão da epoqué, a suspensão do juízo, que se trata da redução fenomenológica. Quer dizer, a redução sobre a existência real do objeto no mundo. Então coloca-se ali entre parênteses, por isso que é uma suspensão do juízo, todas as crenças e conhecimentos prévios sobre o objeto para focar em sua aparência pura na consciência. Então, esse é o trabalhar da intuição eidética, no sentido noético e no sentido do noema, daquilo que está da consciência para o objeto e do objeto para a consciência, certo? Então haverá aqui variações, porque para encontrar o eidos de um objeto, o Russell ele vai sugerir imaginar variações desse objeto. Aquilo que permanece constante em todas as variações
imagináveis, dentro desse exercício da imaginação, seria como que a essência, né, o eidos do objeto. Só que isso difere muito de Platão. Como eu já mencionei no meu vídeo onde eu falei sobre aquela pergunta de Dostoiévski, né, se sem Deus tudo é permitido, eu abordei essa temática também. Mas está vinculada à ideia de essência, né? Porque, para Platão, o eidos é justamente a ideia. Entenda-se o mundo das ideias, porque as ideias estão separadas do mundo sensível. Só que para o Husserl, o eidos, a forma, ela não é uma entidade transcendente em um reino separado, se quiser falar reino separado no sentido metafísico transcendental. Eu acho, sinceramente, particularmente, na minha opinião, isso seria possível, pensar a fenomenologia também nesses termos. Mas, não, claro, não no sentido puro platônico, mas com uma certa criticidade para sintetizar essas coisas entre o mundo sensível, o mundo transcendente e vice-versa. Tá? Isso pode ser sintetizado, inclusive, com a apreensão cristã. No entanto, para Husserl é uma estrutura, na verdade, imanente ao fenômeno. É o que aparece. O que é o fenômeno? É o que aparece a consciência. Então é o ato intencional da consciência. Não um estado de coisas ideais e naturais, certo? Separados. Então a essência é o correlato da experiência acessível da vivência intencional. Na verdade, quando você fala de intencionalidade na fenomenologia, você meio que está dizendo assim, que intencionalidade não é consciência em sentido puro, mas é consciência sempre correlato à experiência que envolve essas essências, esses objetos, que envolve o mundo que nos aparece, tá? Então, intencionalidade não é só a consciência, mas é a consciência de alguma coisa. Daí, o eidos, a forma, no sentido da filosofia clássica, agora na fenomenologia, ganha um novo significado, porque seria como que uma essência pura e necessária de um fenômeno, tem sim um aspecto obviamente universal, apreendido pela intuição direta após a suspensão das atitudes naturais sobre a experiência do mundo como um método rigoroso aí da filosofia, tá? E aí a gente tem que também voltar lá atrás um pouquinho, antes de ver a crítica que o Zubiri faz ao Husserl e, por consequência, a filosofia clássica também, a respeito desse aspecto. Mas voltando um pouco ali com o Husserl, a crítica que ele faz ao psicologismo. Porque às vezes você fica meio que pensando, então se o Husserl está criticando a postura platônica, isso significa então que ele é aristotélico? Não. A gente vai ver também a diferença entre Husserl e Aristóteles. Ou significa que ele é psicologista? Muito pelo contrário. Porque ele vai criticar justamente o psicologismo. Na verdade, a crítica que o Husserl faz ao psicologismo, ela é muito, mas muito acentuada. A gente pode resumir isso mais ou menos assim, né? Que a lógica e o conhecimento objetivos, eles não podem ser reduzidos a meros processos mentais ou psicológicos, como diria justamente os psicologistas, né? Porque essas coisas, elas não são subjetivas e portanto, mutáveis, né? No sentido de que é uma coisa para um e outra coisa para outro. Não, ela tem características invariantes. E por ter essas características invariantes, elas permitem ser captadas nessa relação entre consciência do que aparece, tá? Não só no sentido empírico, tá? Mas no sentido geral mesmo da coisa. Então, em linguagem simples, a gente pode dizer o seguinte: as leis da lógica não necessariamente estão submetidas à pura imaginação do sujeito. Então, o psicologismo, por exemplo, ele confunde, né, a lógica como não objetiva. Ele meio que nega os universais e também a validade temporal de algumas coisas. Isso é um problema seríssimo, porque na verdade é uma confusão entre leis lógicas, que são objetivas, com as leis que regem o funcionamento da mente humana, que são psicológicas. Mas até as leis que regem a mente humana necessitam de uma a priori, de uma estrutura, que não está dentro da psicologia que a detém. Okay? Mas está fora, porque veio antes dela, inclusive, no sentido mesmo cronológico até. Então, a gente tem que diferenciar o que é objetivo aqui do que é subjetivo. Porque os processos mentais, como pensar, sentir, eles são de fato subjetivos, eles variam de pessoa para pessoa e mudam com o tempo. No entanto, se a lógica fosse baseada nessas coisas, ela também seria subjetiva e totalmente relativa, o que não faria o menor sentido. Tá? Então, não entendamos mal aqui. O Husserl, ele jamais será um psicologista só porque ele está recuando, por exemplo, de uma ideia platônica que aceita um realismo num sentido metafísico, mais radical. Tá? De novo, o eidos
para Husserl, para a fenomenologia, não é uma entidade transcendente em reino separado. Mas ainda assim é uma estrutura imanente ao fenômeno, sendo um ato intencional da consciência que capta processos invariantes. O eidos, na verdade, a gente pode colocar como uma essência pura, né, como eu tinha mencionado antes, porque é necessária de um fenômeno, tá? E é apreendida pela intuição direta após a suspensão das atitudes naturais sobre a existência do mundo como sendo aí um processo efetivamente rigoroso. Mas será que a gente pode chamar isso de fato de abstração? Bom, sim, porque a noção de abstrato é a forma como as essências ou eidos são concebidos. É significativamente diferente entre o platonismo e a fenomenologia, obviamente, mas ainda assim pode ser dado dessa forma. Tanto que o Husserl ele usa um termo meio que... A gente pode conceber a ideia, meio que assim, né, uma abstração idética. Quer dizer, que é reconhecer que a filosofia lida com objetos ideais, são ideais, mas e também tendo uma metodologia, que é o primeiro a tratar mais efetivamente desse processo metodológico é o próprio René Descartes, né? Então a fenomenologia não deixa de ser uma metodologia, tendo uma ontologia subjacente que implica em admissão desses universais. Só que aí a gente vai explanar com mais profundidade essa diferença, por exemplo, entre Platão e Edmund Husserl. Porque para Platão, as essências são transcendentes. Essas formas são a realidade última, quer dizer, eternas, imutáveis. E isso tem, de certo modo, uma síntese com o cristianismo, até. Só que o Husserl não está tratando nada disso. As essências dele são imanentes à experiência consciente, ou seja, estão presentes no mundo fenômeno, é o que aparece, e justamente aparece para quem? Para a consciência. Tá? Então o Husserl ele rejeita essa... A gente pode colocar como hipostasiação metafísica, vai. Que é a ideia de que as essências elas existem como coisas reais e separadas em outro mundo. Então o Husserl não está pensando, esse que é o ponto, acho que chave para entender essa questão. O Husserl não está pensando num outro mundo. Ele está pensando neste mundo mesmo. Então, por exemplo, se as essências são transcendentes, aí você pode, lógico, falar de um outro mundo. Você pode falar, portanto, de transcendentalidade. Agora, se as coisas são imanentes, então você não está falando de transcendentalidade, você está falando de transcendente, você está falando de transcendentalidade, no sentido kantiano. Elas estão no mundo. Mas será que nós as captamos ou não captamos? Husserl aí sim discordará de Kant. Porque ele dirá, não, nós captamos sim muitos aspectos numênicos. Então, para ele, as essências são estruturas universais que nós descobrimos de nossa experiência vivida do objeto e não entidades que existem independentes da consciência. Então ele está fazendo um equilíbrio em sua crítica ao psicologismo, mas também em crítica a essa visão transcendente das formas. Tá? E aí a questão da metodologia, evidentemente, ele se difere também de Platão, porque o Platão ele acessa as formas através da dialética, e não só da dialética, mas da... que aí a gente está entrando em Sócrates, mas aí Platão vai além de Sócrates. Ele vai trabalhar a ideia... que também vai aparecer, de certo modo, nas ideias de Sócrates, que faz uma diferenciação entre Sócrates e Platão, geralmente é muito debatida na história da filosofia, né? Mas enfim, você vai ter o processo da reminiscência, que é aquela questão da anamnese, que é um processo intelectual que nos liberta das ilusões dos sentidos e vai nos fazer captar pela dialética bifurcada, né, que nos leva aos labirintos do conhecimento, vide Sócrates, que basicamente o empreendimento socrático é a maiêutica, embora ele use também do método elencos para meio que contestar os seus oponentes, mas a métrica sempre é fazer nascer a ideia, a verdade que está num outro lugar ou além deste mundo imanente. Bom, o Husserl, o acesso às essências ocorre através de um processo metodológico no sentido cartesiano, é uma redução fenomenológica de variação idética, a epoqueia envolve, portanto, de novo, né, a suspender o juízo, etc. e tal. Já expliquei isso aqui. Então, ok. Isso é completamente diferente, tá? O Platão ele valoriza o mundo inteligível em detrimento do mundo sensível. Já o Husserl, ele foca, apesar que Platão no final ali da vida, muitos historiadores da filosofia vão colocar dessa forma, né, que ele minimiza um pouco essa distanciação entre o mundo transcendente e imanente. Enfim, o Husserl ele vai focar na experiência vivida, nas estruturas da consciência de primeira pessoa. Quer dizer, o objetivo é descrever como as coisas aparecem para nós. Ou seja, o fenômeno, embora ele não esteja negando o acesso ao numênico, tá? Como faz Kant.
E detalhe, né? O Russell ainda se encaixa no idealismo transcendental. Ainda se encaixa. Mas, diferente de Kant, ele está admitindo a possibilidade de um luminoso. Portanto, os objetos abstratos, ou esses, vamos dizer assim, essas essências, melhor dizendo, né? Essas essências, elas existem na consciência e não fora da consciência. Tanto que para fazer ciência, para Russell, você depende do sujeito, invariavelmente. Então, quando você aprende uma abstração idética, uma essência, uma estrutura invariante, de novo, invariante, não se esqueça, tem a ver com essências constantes e universais. Tá? Então, quando você aprende essências eidéticas, você não as está aprendendo como uma coisa física no mundo exterior ou num outro mundo transcendente. Você a aprende como uma estrutura imanente à sua experiência por meio da intuição eidética. Se em Platão é transcendente, em Russell é imanente. A diferença é essa, basicamente. Tá? Mas como é que essa apreensão ocorre? Por exemplo, a essência da vermelhidão ou a essência da justiça, ela não é algo que você possa tocar ou encontrar caminhando na rua. Você, obviamente, vai ter uma percepção dessas coisas, mas elas não existem fora de você no sentido material ou espacial. Esse que é o ponto. Não é nem temporal, nem espacial. Elas, portanto, existem enquanto estruturas invariantes e elas inexistem enquanto objetos materiais ou espaciais. Certo? Tem uma questão de idealidade aqui. O Russell ele classifica justamente dessa forma, objetos ideais. Eles têm uma forma, essas essências têm uma forma de ser que não é temporal nem espacial, mas que possui objetividade e validade. Por exemplo, a questão da matemática. Você pode fazer é uma das condições, né? A validade da matemática, ela não está no psicológico do sujeito. Tá? Como diziam os psicologistas, a matemática é uma invenção humana, mas se é subjetiva do jeito que eles estão falando, estão negando o realismo matemático, vai chegar um ponto aí que você não vai conseguir validar mais nada na relação entre estética, ética, economia, realidade, lógica, etc, etc, etc. Aí seria um caos total. Mas, na verdade, é universalmente aceitável dizer, por exemplo, que 2 mais 2 é 4, certo? Então, tem um caráter objetivo aqui, invariavelmente. Só que essa realidade matemática também não está existindo ali no mundo físico. Mas ela existe de alguma forma. Mas ela existe em outro reino? Bom, é uma questão a se debater. Mas o fato é que o Russell está dizendo, não, existe imanentemente falando. E você aprende só com a consciência, com a intencionalidade, que é não só consciência, mas consciência de alguma coisa. Então, é um processo de apreensão na vivência. Então, você aprende a essência na sua vivência, dentro do campo da consciência pura. Então, a essência é o correlato necessário do ato consciente que a capta. Mas ela só é captada pela consciência. Né? Então, ela é não real no sentido de ser material, mas é perfeitamente real no sentido de ser objetivo e apreensível, porque é enquanto um processo de objeto ideal. E daí há aquela concepção que a gente pode colocar como adventícia, né, em Descartes. Descartes ele fala muito dessa ideia de adventício, que faz frente à concepção de uma ideia inata. O que é uma ideia inata em Descartes? Ideia inata poderia ser Deus, ou a perfeição, daí o porquê que o Descartes aceita o argumento ontológico. Mas uma ideia adventícia é outra coisa, porque é o que está fora, né, do sujeito, uma árvore que ele vê, o pôr do sol, etc. Mas, meio que o Russell está dizendo assim, olha, existem essas captações, tá, do que está fora de nós, mas essas coisas têm uma essência e que faz com que nós concebamos na própria consciência mesma, tá, nessa intencionalidade mesmo que nós temos. Mas aí cabe perguntar também no que a fenomenologia difere de Aristóteles, porque Aristóteles também meio que imanentiza a substância, colocando a substância no sujeito e não no mundo hiperurânio. Então fazendo frente àquela ideia platônica. Aqui a gente vai ter muitas diferenças também, tá, entre Aristóteles e a fenomenologia. De novo, estou dizendo tudo isso para chegar de novo em Zubiri, para a gente fazer aí a diferenciação clara que ele coloca no livro. Então assim, para Aristóteles a essência é a forma, né, a ideia de morfé, intrínseca, inseparável da matéria de um objeto individual. Ela é a substância segunda, de novo, tudo que eu já disse antes, substância segunda que define que uma coisa é fundamentalmente sua natureza, a questão da quididade, e existe dentro do próprio objeto no mundo real. Já o Russell, de novo, a essência é um objeto ideal,
que não tem existência espaço-temporal, mas aí também Aristóteles não é espaço-temporal a essência, mas a essência está concretamente no sujeito, no composto entre matéria e forma. Então, assim, a grosso modo, para Aristóteles, a essência é inseparável na matéria no momento físico real, porque a matéria recebe forma. Tá? Isso aí é o ilemorfismo aristotélico. Só que no Husserl, é um objeto ideal. Então, nesse sentido, ela é imanente à consciência, captada pela consciência. A consciência que tem esse caráter de ideias já pré-estabelecidas e que capta esses objetos e consegue captar, portanto, consegue manifestar através dessa intersecção, digamos assim, essas essências. E no Aristóteles, a essência real é substancial. Na verdade, a essência está na substância, né? É o que é da substância. Por exemplo, o acidente em Aristóteles não é um mero fortuito, é muito mais do que isso. O acidente em Aristóteles é aquilo que inere na substância e que, se uma vez tirado da substância, não muda a sua essência. Tá? Agora, no Husserl, você vai ter um estatuto de existência que válido e objetivo por parte dessas essências, mas não dentro de uma substância física, certo? Ou de uma matéria com forma, no ilemorfismo. De novo, essas são ideias que podem até se combinar numa síntese, tá? Mas não era um pressuposto do Husserl fazer uma filosofia aristotélica. Portanto, a essência em Aristóteles ela não é material no sentido de não ser feita de matéria física bruta, mas sim metafisicamente ela é forma que adere à matéria. A questão da inversão agora de existencial, né? A liberdade de construir a própria essência. Olha só. Para ser livres, a relação clássica entre essência e existência é invertida. A existência precede a essência. Isso aqui no existencialismo principalmente. Mas aqui no âmbito de uma visão mais de Louis Lavelle. Não nascemos como uma essência definida. Nós a criamos através de nossas escolhas e atos. Então você tem a visão clássica, que é a essência que tem potencial de tornar-se existência. E em Aristóteles, muito mais do que se viu na escolástica, por exemplo, da Scott, você tem algo um pouco mais rígido nesse sentido. Mas, agora, numa perspectiva um tanto existencialista, não que Louis Lavelle fosse puramente existencialista, você tem, e não era, na verdade, né? O que você tem ali, tanto que o Ferrater Mora vai dizer que o Louis Lavelle ele era mais essencialista mesmo. Daqui a pouco eu vou depois repassar algo mais profundo sobre esse autor também. Mas o que há aqui é uma inversão, a existência precede a essência. O Lavelle argumenta que devemos inverter a relação clássica entre essência e existência quando se trata de seres livres, mas dentro de uma prescrição bem clara que não é a do existencialismo sartriano. Mas o Lavelle tem uma citação dele aqui, ó, tenho o poder de me dar a minha essência através de um ato cuja realização depende de mim. É uma construção do ser. Isso gera implicações. A essência humana não é algo a ser descoberto, mas algo a ser construído. Essa visão se tornaria o pilar central do existencialismo do século XX, principalmente em Sartre. Mas nós não podemos tomar a liberdade como fundada em si mesmo, como um fim em si mesmo. E também não podemos achar que Louis Lavelle não acreditasse que haveria este elemento fundante no indivíduo. Mas isso a gente vai explicar posteriormente. Bom, a partir daqui a gente vai fazer uma crítica, então, do Zubiri ao Husserl. Por que o Zubiri declinou da fenomenologia, já que ele estudou fenomenologia ali, se não me engano, foi com o próprio Husserl, né? O Zubiri, primeiro, como a gente já viu, ele não vai rejeitar totalmente a ideia de essência, mas ele redefine radicalmente o estatuto dessa concepção, porque para Zubiri não há essa separação radical entre essência e o mundo, tá? Para ele, a epoquê essa questão da redução fenomenológica é uma artificialidade que desnaturaliza a experiência primária. A realidade da coisa não é algo que adicionamos por um ato de crença que podemos suspender, né, como a questão de suspensão do juízo.
porque a realidade é apreendida imediatamente na própria apreensão sensorial primordial, daí o porquê que ele vai falar de inteligência sentiente, ou senciente, como queira, porque a essência não é um objeto ideal que aparece a consciência pura, mas é uma estrutura real da coisa apreendida sensorialmente. E, de certo modo, o Zubiri está voltando um pouco para Aristóteles, né? Porque se a essência é real e pertence à própria coisa, isso é uma retomada de Aristóteles. Só que o Zubiri argumenta que a essência é substantividade, e não uma substância segunda. Há uma diferença entre substantividade e substância. Porque a substantividade é uma estrutura constituinte na coisa, concretamente, e não só conceitualmente. Então a estrutura é o que torna autônoma e consiste em si mesma aquela coisa. Então daí vem aquele termo famoso em Zubiri que é o dessuio, né? Quer dizer, a essência não é mero objeto da consciência, mas a raiz da própria realidade física da coisa. Tem equidade no sentido aristotélico, conceitual, mas é preciso voltar-se ao que a coisa é, concretamente falando, e não só linguisticamente falando. Então, olha só, quando você se volta para o Husserl, né, a essência é a estrutura invariante, ok, universal, que permite à consciência significar e identificar objetos de forma universal e objetividade, sendo a intuição eidética um ato intelectual superior à mera sensação. Só que Zubiri inverte essa primazia, porque a apreensão sensorial é o ato fundamental. Não é a apreensão do ato intelectual, do método da fenomenologia que importa. Não. O que importa, de fato, aqui é a própria percepção do sujeito. É a volta àquilo que o sujeito vê. Que ele não precisa necessariamente ficar intelectualizando a coisa. Porque o ato fundamental está na percepção. Então a essência é o que é sentido na coisa como sua consistência e realidade basal. Então, a essência é sentida, não apenas intuída intelectualmente por uma redução. Na verdade, o Zubiri não é um sensualista no sentido filosófico. Calma lá. Não é nesse sentido que ele está colocando, que é só sentir. Certo? Tem até um pouco do... Essa era uma Max Scheler mesmo, que dava uma conotação nesse sentido. Mas, claro, o Zubiri está indo muito mais além. A filosofia dele enfatiza a inteligência senciente. Tem o sentir e o inteligir, que são modos do ser, que não estão separados, onde sentir é entender, ou melhor, os dois juntos estão unidos desde o primeiro momento. Não tem essa separação como ocorre na filosofia clássica e como o Husserl acaba seguindo. Daí a crítica central do Zubiri, ele vai trabalhar uma crítica muito profunda a Hegel também, eu nem vou entrar no mérito aqui, porque senão a gente vai longe. Só citei um pouquinho Hegel aí no começo, mas enfim. A crítica dele mesmo é que a fenomenologia ela transforma a essência real e física que pertence à própria coisa do mundo, em uma essência ideal e meramente mental, que pertence à coisa pura. Isso é um problema, porque o que ele está buscando é uma fenomenologia da realidade, e não uma fenomenologia da consciência no sentido meramente conceitual. Porque se continua no conceitual, deixando de ver a coisa no seu sentido concreto, é um problema. E detalhe, quando você faz a divisão entre abstração e concreto, o concreto geralmente tem a ver com o particular e a abstração com o universal. E, de certo modo, a essência tem um elemento que abarca o universal em Aristóteles. Mas o Zubiri está tentando particularizar a essência. Esse é um ponto importantíssimo, tá? Então não é a essência não é um mero fenômeno que aparece para um sujeito, mas sim a realidade da coisa em si que nos é dada na apreensão sensorial imediata. E daí o porquê que ele vai dizer que o Husserl, ao exigir a hipoqué, ele perde o contato com a realidade radical da coisa. A realidade radical é nesse sentido mesmo, tá? Concreção, porque há inteligência sentiente. E aí o Husserl acaba, por isso, aprisionando a filosofia naquele velho idealismo da consciência pura, vide Immanuel Kant. Tá? Isso é um problema. Apesar que, quando você fala consciência pura em Husserl, preciso tomar cuidado, porque, de certo modo, o Husserl está fazendo uma crítica à consciência pura, enquanto a consciência não seja algo separado daquilo que ela intenciona, daquilo que ela apreende. Né? Porque ele está dizendo, não é só consciência e intencionalidade, mas aquilo que está fora da consciência também. Mas ainda assim, há um idealismo em Husserl que o Zubiri, obviamente, está criticando aqui. Daí porque ele fala consciência pura nesses termos. Né? Portanto, pessoal, para o Zubiri, a essência é concreta e reside na substantividade constituinte da coisa. Então, por isso que essa divisão entre essência equiditativa e constituinte. Tá? Ela pode mudar. Tá? Por isso que isso é distinto de Aristóteles. Para Aristóteles, a essência é vista como imutável, eterna para uma espécie. Tanto que esse fixismo da essência em Aristóteles é muito criticado na história da filosofia. Né?
Porque a essência de ser humano, como é que você faz a distinção entre essências se a essência é imutável e eterna? Isso meio que desemboca, se a gente voltar a fazer uma engenharia reversa, a um certo humanismo. Apesar que Aristóteles está enfatizando mais o particular do que os universais. Ele meio que foge um pouco daquele monismo platônico, mas ainda está presente aqui um pouco, né? Se a gente voltar, porque as essências, no final das contas, são imutáveis e eternas. Isso é um problema. A questão é que a essência de ser humano é a mesma para todos os humanos e não muda ao longo do tempo histórico ou evolutivo. Então, se a gente volta lá para trás das essências, como é que você diferencia uma da outra? Uma questão, inclusive, ali da escolástica, né? Então você tem, a gente sabe hoje que ocorrem mutações a nível acidental ou individual, mas não poderia ocorrer as mutações no sentido de essência da espécie. Então, em Aristóteles, obviamente que seria anacrônico dizer que Aristóteles não admite a evolução das espécies no sentido macroevolutivo, né? Mas se partindo puramente das ideias de Aristóteles, sem sintetizar com a biologia atual da evolução darwinista, você poderia dizer então que ele poderia até admitir uma microevolução, mas não uma macroevolução. O Zubiri, no entanto, ele reconhece a historicidade e a mutabilidade da essência. Então, você poderia até admitir aqui uma vinculação com a biologia, mas claro que o Zubiri não está tratando de biologia na filosofia dele, mas há uma abertura para isso. Mas não é uma questão necessitarista, tá? Eu não admito a evolução das espécies no sentido macroevolutivo de Charles Darwin. Bom, ainda assim você pode conceber a filosofia do Zubiri, caso queira, tá? Porque não é necessário também que a ideia de Zubiri se vincule à evolução das espécies, mas dá para encaixar, tá? Das duas formas, ou negando ou afirmando. Então, para ele, a essência é a estrutura que organiza um sistema de notas. E o que são notas? São as propriedades físicas e biológicas da coisa. E essas notas, elas mudam radicalmente ao longo do tempo. E aí você poderia encaixar, por exemplo, a evolução das espécies. Nesse sentido, a essência, ela meio que poderia mudar. Então, assim, não é que a essência não tenha determinações, não confunda isso. As essências têm determinação, senão não existiria a ideia de espécie. Pô, senão a gente cairia no nominalismo. E já deixo claro que no Zubiri não tem nada a ver com nominalismo. Mas o que ele está dizendo é que a essência não é um conceito estático e fixo, tá? Mas sim um conjunto de possibilidades dinâmicas. E isso abre espaço para nós diferenciarmos os indivíduos em caráter de essência e não meramente em acidentalidades. Porque se for só acidentalidade, uma vez perdidas as acidentalidades na mudança do devir, porque as coisas se tornam um ato, mas elas também podem se corromper, como é que você faz a diferença de uma essência para outra? Né? E o Zubiri está dizendo, é possível fazer isso porque as essências, elas não são estáticas e fixas. Então o Zubiri ele permite a possibilidade de notas essenciais surgirem ou essências existentes se transformarem em um processo histórico e cósmico até. Tá? Isso é muito, cara, muito, muito interessante, viu? Mas aí fica a questão, né? O Zubiri ele também carrega duas coisas tensionadas aqui. De novo, ele vai admitir a ideia de constituição, e isso é determinação, de qualquer forma. E a particularidade de ser de cada sujeito também. As duas coisas são cabíveis aqui. Quer dizer, tem determinação, vide espécie, e tem abertura à distinção individual, vide particular. E nesse sentido, determinação não se confunde por fixidez a uma fatalidade. Determinado fatalmente a ser isto ou aquilo. Não existe esse fatalismo em Zubiri. Então, o que acontece aqui é o seguinte, ó. O Zubiri capta a tensão dialética, porque ela opera exatamente nesse equilíbrio dinâmico entre determinação específica e abertura ao particular individual. Por isso ele não reduz a essência a um universal abstrato, nem a um mero conjunto de acidentes individuais. Então não tem necessariamente acidentalidade aqui, porque a acidentalidade em Zubiri, em Aristóteles, está pressupondo uma substância. Mas aqui não necessariamente em Zubiri. Porque ele a vê como princípio unificador. A essência é um princípio unificador que permite a coexistência dessas duas dimensões na coisa real. É muito parecido com a visão holística no sentido da Gestalt, onde o todo é maior que a soma das partes. Então a essência ela fornece uma estrutura necessária que determina o que a coisa é em termos de tipo ou espécie, no sentido até universal. Mas esse universal vai até onde no aspecto temporal, é uma questão, né? Depende se você vai admitir macro ou microevolução aí no sentido biológico. Mas há um caráter de função de consistência, quer dizer, a essência é o sistema de notas que dão à coisa sua consistência interna e a classificam como pertencente a uma categoria de humano, de estrela, de mesa. Mas na verdade há uma diferença também entre categoria de seres biológicos para coisas do reino mineral. Então,
Quer dizer, o grupo de átomos, não dá para falar espécie átomo, né? Não dá. O átomo é uma coisa individual já, por si mesma. E, bom, os homens são constituídos de átomos. Existe uma coincidência da espécie, mas isso não implica a perda de sua individualidade enquanto uma essência. Isso que é interessante. Por isso que há esse caráter necessitarista, quer dizer, a necessidade estrutural. Certas notas são essenciais para que a coisa seja aquela coisa. E essa determinação é que permite a comunicação e a ciência. E que nos faz reconhecer semelhanças universais. Ou que nos faz captar essa substância segunda, agora numa linguagem aristotélica, nos seres. O homem tem essa capacidade, muito mais, obviamente, do que os animais mesmos. O Zubiri também vai enfatizar que a essência é a essência desta coisa singular e concreta, este aqui, e não um modelo genérico aplicado de fora. Quer dizer, a substância singular é a essência, é a raiz da subjetividade individual, ela é a forma única como o conjunto de notas que se organiza neste indivíduo específico. É mais ou menos você dizer assim, a minha essência é a minha estrutura individual, não apenas a essência de humanidade em geral, porque tem um caráter de fato da humanidade, não se está negando aqui a ideia de natureza humana, mas também tem o você, o sujeito, o único que também irrepetível. Porque as notas, elas tornam o sujeito irrepetível, esse é o ponto. Ainda que você fosse clonado, as notas da existência, o ineditismo da existência, da realidade mesma, radical, implica em que uma vez que você seja, vamos colocar assim, clonado, o seu clone não seja você mesmo, porque ele já a partir do momento que se estabelece, já tem sua própria experiência, perspectiva, ponto de vista, etc. Então, há uma abertura dessa essência zubiriana à possibilidade. Essa que é a questão. A essência dele é dinâmica, ela é aberta para o mundo. É o sujeito no mundo, é o ser aí, de Heidegger. Né? Mas não puramente heideggeriana, tá? Não puramente existência em Heidegger. Porque ele também faz uma crítica a Heidegger, não vamos entrar aqui nessa questão mais fácil. Então, essa essência do Zubiri, ela não é um destino fechado e fixo, como no fixismo aristotélico, que acaba implicando, né, nesse determinismo fechado. Não, ela é aberta, é um campo de possibilidades que o indivíduo pode desenvolver ou atualizar ao longo do tempo. Então a essência individual contém uma margem de indeterminação que permite o desenvolvimento, a mudança e a distinção única. Por ser um sujeito que não pode ser repetido. E essa irrepetibilidade, esse ineditismo, é que propicia a possibilidade dele, em Deus, ter um retorno. Porque a gente vai ver que haverá uma implicação aqui, a ideia de alma. Né? Mas antes disso, a questão a ideia grandiosa do Zubiri está em dizer que esses dois aspectos, tá? Determinação específica e particularidade individual, não são separados. Eles são momentos da mesma e única realidade que é do sujeito, certo? Então a essência é o princípio pelo qual aquela substância individual é ao mesmo tempo aquele sujeito, né? Melhor dizendo, porque o Zubiri foca mais nessa ideia de substantividade do que de substância, mas a essência é o princípio pelo qual o sujeito individual é ao mesmo tempo semelhante a outras de sua espécie, pela determinação das notas essenciais compartilhadas, tem a questão biológica em relação ao código genético, e distinto, quer dizer, de todas as outras, pela sua organização única e suas possibilidades singulares. Por isso, a essência em Zubiri é uma estrutura tensional, que equilibra o que é universal e determinado com o que é singular e aberto à distinção individual e à mudança histórica. Isso é muito interessante, muito. Agora, nós temos um problema aqui com a questão de alma, tá? Como é que, se não há helemorfismo no sentido aristotélico, onde que fica a alma nessa história toda? Esse aqui é um ponto a se considerar. Por exemplo, o Zubiri ele rejeita radicalmente o helemorfismo e as 4 causas aristotélicas como princípios ontológicos fundamentais, no sentido de que Aristóteles está conceituando algo que, na realidade, esse algo não é separado. É nesse sentido que ele está rejeitando. Né? Ele está dizendo, não, no mundo concreto, essas coisas que o Aristóteles está separando de modo conceitual, não é separado na vida real. Entendeu? Então, aí ele faz uma crítica a essa ideia, por exemplo, de matéria como potência passiva,
que na verdade para ele tudo é realidade atual, inclusive a matéria, né? Então ele não está admitindo aqui uma matéria-prima, como faz o Wolfgang Schmidt de forma primorosa, né? O Zubiri parece que não abre esse leque da questão para tal admissão. A forma é princípio de determinação. Bom, mas não há forma substancial nesses termos, porque o que existe são sistemas de notas reais. De novo, tudo é realidade atual, na visão do Zubiri. Então você não precisa se valer desses conceitos aristotélicos enquanto se fale da realidade que não tem essas separações conceituais, tá? O Zubiri até vai dizer, né, que não há matéria nem forma. O que há são notas reais que constituem um sistema em tensão. Você pode até falar isso conceitualmente, mas concretamente, o que você tem é apenas uma constante tensão. Tem até uma frase aqui do Zubiri que ele vai dizer assim, ó: as 4 causas são modos da razão explicativa no momento de realidade enquanto tal. Nota explicativa de momentos e da realidade enquanto tal. Então, ora, uma coisa é a realidade, que é onde tudo acontece simultaneamente. Outra coisa são notas da razão explicativa. Essa tensão que ele está dizendo em relação à filosofia clássica, que ele critica ali em Aristóteles, tá? Mas aí fica a pergunta, será que Zubiri não considerou, por exemplo, que num determinado momento se separará, por exemplo, corpo de sujeito? Porque na morte é o que acontece, né? Então, se a gente está falando de concreção, a morte é uma concreção. E isso de modo concreto e não conceitual. Então, como ele lidaria com isso? Onde está a alma do sujeito, do ponto de vista até da filosofia clássica e da filosofia cristã, no sujeito, enquanto se entenda que Zubiri, propriamente dito, era até então católico, né? Bom, o Zubiri ele considera que a morte é uma separação real, concreta, não apenas conceitual, óbvio, né? Mas não é uma separação da matéria e da forma no sentido lemórfico, nem do corpo e alma como substâncias distintas. É antes a desintegração do sistema de notas que constitui a talidade unitária do ser vivo. Isso aqui dá muito pano para manga, tá? Mas eu preciso explicar que o Zubiri não é materialista. Isso aí também é outra coisa que precisa ficar muito claro. Mas antes eu vou explicar o conceito de talidade, para a gente depois falar de como o Zubiri vê a ideia de alma em sua filosofia, né? A talidade é basicamente o seguinte: ela responde à pergunta o que é isto enquanto tal. Na filosofia clássica e na escolástica, isso se remetia à ideia quiditativa, que definiria o que uma coisa é de fato. Já em Aristóteles, a essência do homem era ser um animal racional, né? O que é o homem? Um animal racional. Só que para o Zubiri não é assim. A talidade não seria um núcleo fixo, de novo, não é um núcleo fixo. Antes seria um sistema de notas. Então, basicamente, isso é a talidade, né? O Zubiri pensa assim para evitar a ideia de uma mera concepção abstrata e conceitual, porque a sua meta é falar de realidades concretas e não da mera linguagem, não ficar preso na filosofia da linguagem, digamos assim. Então, a realidade da talidade, do que a coisa é concreta e aberta, não conceitual e fechada. Um resumo assim, perfeito para entender a ideia dele. Dito isto, talidade nada mais é que o conjunto de notas reais que constituem uma coisa, a coisa que é o res, a ideia de realidade no latim, ou da coisa real, como esta coisa é em sua realidade própria, em abertura e em evolução. Então, isso é muito importante, cara, porque está um pouco conectado ali com a ideia do Ortega y Gasset, quando ele vai falar do eu e das suas circunstâncias. No fundo, a ideia de eu e circunstâncias tem a ver com a ideia de essência e o ser no mundo, ou a ideia de ser aí no mundo. Enfim, o sujeito, ele não é só ele mesmo, mas ele também é um amontoado de circunstâncias que o cercam, que imprimem nele a necessidade de tomar decisões. E ali ele vai se construindo a partir dessas decisões, tá? Então, meio que talidade está vinculado a isso também. A esse conjunto de notas reais, de circunstâncias que cercam aquele determinado sujeito e que faz com que ele seja único no mundo inteiro, tá? Porque a sua experiência é irrepetível, de novo. Então, a ideia de tal, ela vem do latim talis, né? Tal como. Então, deste modo. Então, a talidade responde, isto é tal como é. Com essas notas nesse momento, nessa história, especificamente. Então, o conceito de talidade, cara, é fundamental na filosofia do Zubiri. Um outro ponto fundamental são as características da própria talidade,
que constituem a coisa, né? Fazendo com que as notas tenham uma estrutura ordenada e não a mera soma das partes. De novo, né, uma coisa meio parecida com a Gestalt. Ainda assim, a talidade não se esgota em uma definição. Ela sempre se enriquece nas circunstâncias, e nessa dinâmica ela pode até empobrecer-se também. Né? A talidade ela nunca se reduz a zero, claro, porque enquanto a coisa existir como real, ainda haverá talidade. Haverá um mínimo de realidade, digamos assim. Mas esse enriquecimento ela pode se degradar também. A talidade se dá no tempo, no devir e no vir a ser. É a questão também do movimento kinesis na filosofia clássica. No movimento que implica não só quantidade e localidade, mas qualidade e possibilidades reais de ser. Além disso, cada coisa tem sua talidade particular, inimitável, embora evidente. Haja aqui semelhanças, e por cima, como eu já tinha explicado, a questão de determinismo e particularidades. E uma das grandes polêmicas aqui do Zubiri é o seu radicalismo realista, que se propõe sempre a fugir do mero conceito, indo direto à ideia da concreção, da realidade concreta. Por isso que ele é um realista radical. Ele, por exemplo, tem reservas para com o conceito de ato e potência do Aristóteles, né? Que é uma ideia de ato e potência, ela é muito consagrada aí na história da filosofia. E não é só para Aristóteles, mas para um mundo inteiro de filósofos que criaram sistemas extremamente complexos. Justamente porque o Zubiri ele não aceita como princípio ontológico fundamental essa questão puramente conceitual, que foge do concreto, da simultaneidade da realidade do mundo. Né? Talvez ele tenha herdado um pouco, né, isso aí em Hegel. Né? Por exemplo, Aristóteles dirá que toda semente tem potência de ser árvore, mas Zubiri diria que a semente já é real, com uma talidade vegetal em abertura para se configurar como árvore. Se as condições reais a permitirem, evidentemente tem um caráter de possibilidade dentro da potência. Então, daquilo que cerca a potência, melhor dizendo. Né? Então, evidentemente dizer que as sementes têm potência de ser árvore não nega a condição mesma da semente em ato, de ser semente enquanto tal. Certamente Aristóteles já sabia disso. No entanto, o Zubiri ele não quer ver essa potência como algo puramente fechado, definido, fixo. Né? Embora na dinâmica do devir em movimento, há aí uma abertura e, por assim dizer, uma tensão que permite a transformação da semente propriamente dita. Em outros termos, a semente ela não tem um mero potencial de semente, ela tem um potencial peculiar de semente. Ela é semente, tem o potencial da sua espécie, mas tem também o potencial único de si mesma em relação à espécie. Esse é o particular que ele insere no universal. Cada ser individualmente ele carrega uma talidade concreta e aberta e não fechada, portanto, a possibilidade deste ser único no mundo. Essa é a novidade dele em relação a Aristóteles, que eu concordo. Acho que ele está certo nisso. Porque senão você não seria um indivíduo... engraçado que isso aí é uma herança mais cristã do que aristotélica, né? A capacidade de ser um indivíduo único no mundo inteiro, no universo inteiro. Então até aí está muito bom, né? A ideia do Zubiri é extraordinária, né? Só que, como a gente vai coadunar isso, por exemplo, com a ideia de alma? Porque até então aqui está brilhante essa concepção zubiriana. Bom, quando você se volta à questão da alma, você percebe que a morte do sujeito é a degradação real do sistema talitativo. O próprio Zubiri vai dizer aqui sobre o homem de 1986, ele vai dizer, não vou nem falar espanhol, tentar falar em português, a morte não é a separação da alma e do corpo, sim a desintegração do sistema de notas que constitui o ser vivente, a unidade vivente. Então, me parece que há, de certo modo, aqui um caráter de emergencialidade em contraposição à substancialidade aristotélica. Então, óbvio, se a pessoa morreu, ela perde essa constituição. Então, o vivo é um sistema de notas em tensão, né, células, órgãos, metabolismo, consciência, tudo junto, simultâneo, interagindo. A morte é, porém, a corrupção desse sistema, é o colapso dessa tensão sistêmica. E as notas não... Só que aí que está o ponto. As notas dessa realidade, deste sujeito, não desaparecem, mas deixam de estar unidas no mesmo sistema. E essas notas, elas não são um algoritmo, porque elas não são repetíveis. Tá? E daí o porquê que Zubiri apela, portanto, à figura de Deus como realidade radical, porque Deus não é nem ser, é a realidade radical. Ele teria, portanto, a capacidade de reunificação dessas notas, mas essas notas elas não se reduzem. Isso é importante dizer. As notas não se reduzem
a ligação de átomos específicos do corpo de um sujeito. Essas notas é tudo. É a relação física, a relação mental, a relação emocional, as experiências que ele teve na vida, todo o conjunto desse histórico desse sujeito, condensados em uma talidade específica que só Deus pode trazer de volta à luz, né, dessa ideia agora cristã, efetivamente, de ressurreição, e não de uma alma ou de um fantasma que esteja pairando no ar. Tá? Até é bem interessante isso, mas não satisfatório para muitos, porque ele está negando o heliomorfismo. Né? Se você pegar, por exemplo, Tomás de Aquino, ele vai admitir o heliomorfismo. A forma é a alma do corpo. Né? A forma da matéria é a alma do corpo. Então, na morte, há uma separação da alma, que é a forma do corpo, que é a matéria. A alma continua existindo como substância e o corpo era sustentado pela alma, basicamente. Só que em Zubiri, a morte é a desintegração do sistema de notas, que era a talidade. Nada sai, o sistema colapsa, porque não tem alma, a alma vivente morre. Né? O corpo era parte do sistema. Ou melhor, a alma era parte do sistema e morre com ele. Então, basicamente, embora brilhante a ideia do Zubiri de fazer a vinculação do particular com o universal, para mim foi uma das sínteses mais primorosas da história da filosofia, isso aqui para quem entende o problema, não há uma alma imortal no sentido grego tomista. Mas veja bem, isso não nega a imortalidade no sentido cristão. O que ele está negando é a imortalidade no sentido grego escolástico, tá? Ou tomista. Ou seja, a pessoa é o sistema vivo em abertura. Quando o sistema colapsa, a pessoa deixa de ser um ato. Ou deixa de ser em ato. Né? Mas aí como é que fica a sobrevivência do sujeito perante Deus à luz do cristianismo? Já que Zubiri se dizia cristão. A grande realidade é que isso não fica muito claro na filosofia do Zubiri. Na verdade, assim, depende de como você vai trabalhar, porque é uma literatura muito extensiva. E eu obviamente não li todos os livros dele, mas fato é que o Zubiri parece deixar mesmo a questão em aberto, sempre na dimensão religiosa. Ele não está tratando aqui da ressurreição dos corpos. Então essa coisa não vai ser resolvida necessariamente pela filosofia propriamente dita. O que ele está preocupado é em fazer filosofia acima de tudo. Então, ontologicamente, a morte seria o fim da talidade pessoal em ato, né? Porque o devir é ser e nada. É o desenvolvimento do ser e a corrupção do ser. Mas teologicamente, aí que está o ponto, o Zubiri ele vai falar de uma nova configuração da talidade pessoal pelo próprio Deus, mas não como uma alma separada, e sim como uma ressurreição. Aliás, a Bíblia, o Novo Testamento mais especificamente, ele foca muito mais na ressurreição do corpo, o retorno da talidade, do que na alma ou no espírito, né, que está vagando por aí. Né? E nesse ponto, o Zubiri ele não estaria necessariamente teologicamente impreciso, não. Tá? Sua filosofia ela condiz, ela pode condizer tanto com uma perspectiva biológica, no sentido darwinista ou não darwinista, quanto no sentido teológico da ressurreição do corpo, ou não, ou ateísta da morte do corpo. Né? Ele não está tratando especificamente dessa questão. Mas ele de fato tem na obra O Homem e Deus, ele vai falar, a morte é o fim da pessoa enquanto sistema real, pelo que há a possibilidade de que Deus lá reconfigure em uma nova formalidade de realidade. Isso é a ressurreição, basicamente, está bem evidente aqui. Né? Bom, em síntese, na morte, Zubiri vê uma separação real e concreta, que é a desintegração do sistema de notas que constitui a talidade viva, sem recorrer à matéria, forma ou alma, corpo, mas deixando aberta a possibilidade teológica de uma nova configuração, porque é o processo de Deus. Mas aí fica o ponto, né? Para muitos críticos, principalmente tomistas, né, que fazem crítica a essa metafísica zubiriana, que é um concorrente à altura de grandes pensadores como Aristóteles, como Tomás de Aquino, todo esse castelo zubiriano só serviria para demonstrar o materialismo e não ser uma opção, né, da fé cristã. Mas eu acho que essa crítica é injusta, porque, primeiro, o Zubiri ele não é materialista, porque ele rejeita a ideia de que a realidade não se reduz a ideia de que a realidade se reduz à matéria. Ele jamais diria isso. Né? A realidade não se reduz à matéria, por isso que ele está falando da questão de essência e da talidade. Ele também vai rejeitar o idealismo, porque a realidade não depende da mente, há uma realidade fora de nós. E ele também vai rejeitar o dualismo,
Não há dois mundos, físico e espiritual. Há um mundo completo, onde há essa correlação entre Deus, realidade radical, e o mundo físico. Mas o físico aqui não é o físico no sentido fisicista. É o físico no sentido de realidade. Essa concepção de realidade enquanto diferenciação físico e transcendente, ele vai colocar como uma contaminação cartesiana. Né? Agora, isso me parece, eu posso estar errado nisso, vocês veem que a gente está fazendo um esforço enorme para entender o filósofo aqui, mas me parece que isso se contrapõe à ideia do Eric Voegelin. Porque Eric Voegelin vai falar que é exatamente o oposto que acontece, a imanentização do escatom. Todo o processo histórico cai nessa imanentização moderna. E o Zubiri está dizendo meio que lá em Descartes o que aconteceu foi a divisão de dois mundos, né? Cogito e extensão, e que essa dualidade que é o problema. Então tem toda uma salada aqui que a gente precisa resolver a longo prazo. Eu, particularmente, tenho críticas à visão do Zubiri. Tá? Eu acho que tem ideias muito valiosas na filosofia dele, mas tem coisas aqui que precisam ser mais bem repensadas. Tá? Mas, ao mesmo tempo, a ideia dele de particularizar, de colocar um elemento de essência e de particularidade na essência, de ver um aspecto determinado e de ver um aspecto particular, gosto muito dessa ideia. Eu confesso para vocês que eu gosto muito dessa ideia. Né? Bom, basicamente é isso. Tá? O Zubiri não é um materialista, não é um fisicista. Mas, ao mesmo tempo, até porque ele tem uma abertura aqui à realidade no sentido último, tem uma abertura à liberdade, ele não é determinista, na verdade ele abarca a ideia de livre-arbítrio na medida da construção humana dentro da realidade. É o eu e as circunstâncias, como diria Ortega y Gasset, não só o eu puro que tem liberdade para fazer qualquer coisa, não é assim. A liberdade não é um fim último em si mesmo, como em Sartre, então é uma liberdade responsiva, em Zubiri, mas existe. Tem consciência de si mesmo. E é uma relação com o absoluto. E outra, é irredutível. Tá? A talidade é irredutível, por isso que ele não cairia naquele problema, que eu até mencionei no meu vídeo sobre Agostinho, de que se a pessoa morre, a pessoa que ressurge da morte seria como um clone daquela que morreu, e não necessariamente aquela mesma, já que não há uma essência que permaneça. Mas, para Zubiri, pelo menos é o que ele tenta explicar assim, que a coisa não é um algoritmo. Tá? A talidade não é um algoritmo que Deus salvou nos arquivos do céu para depois ressuscitar a pessoa. Não. Ele usa o termo reconfiguração, isso pode confundir um pouco, é um tanto anacrônico, mas de qualquer forma é algo irredutível que só Deus tem a capacidade de trazer de volta, e não um supercomputador. Né? Mas, enfim, tem problemas ainda. Né? De qualquer forma, me parece que ele não está fugindo teologicamente da abertura à fé, de forma alguma, e muito pelo contrário. Né? A filosofia de Zubiri pode ser sintetizada com o cristianismo facilmente, embora não seja uma espécie de simulacro ou repeteco, né, do aristotelismo, do tomismo. É uma coisa nova mesmo. Bom, agora, só para a gente finalizar, como eu tinha prometido, eu vou falar um pouco do Luiz Lavelli, porque me parece que a filosofia do Lavelli traz algumas novidades que podem... Se a gente conseguir sintetizar esse Lavelli com o Zubiri, seria maravilhoso. Né? O Luiz Lavelli, por exemplo, ele vai dizer o seguinte, a essência e a existência estão compreendidas no ser, o qual é sua unidade, na sua síntese, precede as duas. O ser precede, e aí, óbvio que Luiz Lavelli está tratando desses mesmos conceitos da tradição filosófica, mas claro que ele não chega às mesmas conclusões que Zubiri, pelo amor de Deus, são autores separados. Né? Então ele não vai dizer que Deus é a realidade radical além do ser e tal. Então ele está pensando Deus como ser, enfim. A dissociação da essência e da existência é levada a cabo mediante o ato, que passa a reuni-las. O próprio do ato é dissociar a essência e a existência para uni-las, digamos assim novamente. Eu acho interessante nessa perspectiva do Lavelli, que me parece, pelo menos na minha interpretação, o caráter temporal aqui, que ele consegue ver numa distinção meio parecida com o que faz Anselmo de Cantuária, quando divide a eternidade da contingência. Essa divisão é muito clara, porque do ponto de vista da eternidade as coisas estão determinadas, da contingência não. Então essa correlação dessas realidades diferentes abarca justamente as aporias que se vê na ideia de temporalidade, quando pensadas, né, sistematicamente na filosofia. O Lavelli, por exemplo, indica que se deve inverter a relação clássica entre essência e existência quando se trata de seres livres. E
O que vai acontecer é que a existência é, se preferir, a aptidão real e até mesmo atual que possuo de dar a mim mesmo a minha essência por meio de um ato cuja realização depende de mim. Ou seja, a existência precede a essência. Mas a existência precede a essência em Lavelle, não do mesmo modo que em Sartre, que basicamente está negando, né, a ideia de essência. Porque ele vê a essência como uma coisa meio instrumental. O que implica que o Lavelle seja, na verdade, um essencialista, né? Nesse último sentido, o essencialismo foi utilizado como contraposto, dirá aqui o Ferrat Mora, a existencialismo. Quer dizer, um exemplo de essencialismo é a filosofia de Louis Lavelle, também é considerado um exemplo de essencialismo, ele vai citar outros autores aqui e tal. Então, Lavelle é tido, de fato, por muitos intérpretes como um essencialista, embora ele diga que a existência precede a essência. Mas como explicar isso, né, do ponto de vista da filosofia dele? Eu não vou adentrar, óbvio, a filosofia do Lavelle aqui, porque é outro castelo enorme que a gente precisaria meditar muito assim, para compreender todas as nuances e comparar com esses outros grandes sistemas aqui filosóficos. Mas, em suma, quando nós falamos de essência e existência, tomando essas coisas como manifestações distintas de uma mesma realidade, até no sentido modal, né, meio que parecido com o que Duns Scott dizia, nós podemos dizer que a essência é a existência, enquanto se manifeste na contingencialidade, no devir. Assim também a existência é a essência do que tange ao não devir, ou ser em si, tá? Ou como queira, você pode usar o termo transcendência, mas talvez no sentido diferente do de Kant, do de Platão, né? Aí, outra questão que a gente precisaria abordar com mais calma. O fato é que o ser que é a essência, o que está sendo é a existência. Isso no sentido de quididade, aquilo que é. Mas é claro que aqui a gente pode substituir por talidade, já que há também um aspecto particular da essência e não só um elemento fixo da espécie. Existir é ser livre no mundo da manifestação, mas se não houvesse uma estrutura lógica que desse conta do ser que está aqui, jogado no mundo, não haveria motivo para admitir nem mesmo a ideia de espécie. Dito dessa forma, a existência de fato precede a essência, se em âmbito intramundano. Mas do mesmo modo, é a essência que precede a existência em sentido transmundano, ou além do mundo, melhor dizendo. Então, como diz o Bir, a essência é essência de substantividade e não de substância, daqui se vê que ainda tem primazia no que chamamos de estrutura lógica. Estrutura é justamente isso, unidade inteligível. Pois a essência é constitutiva. A função estruturante da essência consiste em dar constituição à realidade daquele ser. No entanto, aí, a realidade não se reduz à essência, mas se constitui essencialmente. No fundo, em Louis Lavelle, você tem esse aspecto temporal. Uma coisa é uma realidade da eternidade, outra é a realidade contingente. E daí, em algum aspecto, a existência precede a essência, no que tange a história do sujeito. Mas o que não implica que ele deixe de considerar a essência, até mesmo no âmbito da eternidade, da escolha de Deus em relação a um determinado sujeito, que não é mera acidentalidade no sentido fortuito. Portanto, deve haver Deus a Deus. Na verdade, quando o Zubiri fala da realidade radical e a chama de Deus, ele já está admitindo o aspecto teológico invariavelmente, tá? E se ele admite esse aspecto teológico como fundamento da sua filosofia, a sua filosofia já está pressupondo também a possibilidade, ou a realidade mesmo, né? Não possibilidade, mas a realidade mesmo da ressurreição dos corpos, no sentido cristão. Então, ela não é necessariamente contrária a essa ideia. Mas, de fato, ela é contrária a esse lemorfismo de boa parte da tradição cristã, no sentido tomista, por exemplo. Então, com isso, finalizo esse vídeo. Espero que tenha ajudado vocês a compreender um pouco mais sobre a história desse conceito de essência na filosofia, mas veja que isso é só um resumo, apesar do áudio estar muito grande, né? É só um resumo, tem muita coisa ainda para vocês aprenderem, para mim também. Então, um grande abraço, até mais.